Então vamos aqui para a primeira pergunta, e ela é a seguinte: a plataforma SOT faz integração com o AD? Sim, ela faz integração com a AD ou qualquer base de usuários que você tenha, né? A gente tem dentro do SOT One, a gente tem uma solução, que é um módulo que chama SOT Identity. O que ele faz? Ele faz justamente a criação de grupos, né, de usuários, as permissões. Então, ele já faz um papel de AD, tá? É lógico, eu não vou fazer isso para a empresa toda, para todo tipo de acesso. Eu vou fazer para os dispositivos móveis que estão sendo gerenciados pela plataforma. Mas eu consigo, sim, me integrar ao AD, a uma base de dados SQL, para buscar esses usuários, buscar esses grupos, buscar essas regras que já estão prontas, definidas, né? As hierarquias ali, e utilizar isso no dia a dia da operação. Eu já tive uma demanda bem legal para isso, né? Lembra que eu comentei sobre a queda, tá? Sim. E aí ele queria assim, cara, tá caindo demais, eu não sei que tá derrubando isso. Na hora que chega o dispositivo quebrado, não foi ninguém, né? E eu tenho um turno 24 horas, então a minha operação gira 24 horas, e eu não consigo saber quem estava usando em cada período, né? Porque o aparelho fica lá num rack e cada um pega um, enfim. Como é que a gente resolve isso? Justamente fazendo um login de quem está utilizando o equipamento naquela hora. Eu posso ter, por exemplo, um cartão NFC, um relógio, uma pulseira com o nome do funcionário gravado ali, vai ser o crachá dele. E toda vez que ele pega o dispositivo, se o dispositivo, lógico, tiver essa funcionalidade, eu só encosto e eu já faço o login, o check-in dele, né, na utilização daquele dispositivo. Terminou o turno dele, me encosta novamente, o dispositivo está livre, né? E tudo que acontecer durante aquele período está registrado para aquele usuário que estava utilizando. Perfeito, excelente. Temos mais uma pergunta aqui enviada pelo Tiago. A plataforma SOT consegue fazer o monitoramento do parque tecnológico de TI, não só para dispositivos móveis, né? Pelo que eu entendi, até desktops e coisas desse tipo. Sim, a gente consegue desktops, né? Na verdade, a gente se baseia no sistema operacional, tá? Então, o Windows a gente faz, o Linux a gente faz. Uma outra coisa bem interessante, um outro módulo, né? Outra solução que a gente tem na plataforma SOT One é o Connect. O Connect, eu começo a trazer o gerenciamento do IoT. Né? O IoT é um mundo gigante, tem vários protocolos, várias linguagens, vários dispositivos, e o mesmo nível de gestão que vocês viram aqui agora, lógico, respeitado algumas limitações de cada dispositivo, a gente traz para dentro desse dashboard único aqui. Então, a gente focou no início dessa solução em impressoras térmicas, né, de alguns fabricantes, que são as mais comuns do mercado. Às vezes, o cliente tem um ambiente muito híbrido, né? Tem impressora Epson, tem impressora Zebra, tem impressora Rânio, cada uma comprada de um jeito diferente. Cara, e quando eu preciso automatizar isso, né? Eu comprei uma planta nova, vou instalar 100 impressoras. Cara, tem que mandar alguém lá, botar o cabinho USB, atualizar a firma de todo mundo, dar um trabalheiro, configurar o nível de tinta que vai sair, velocidade, enfim, tem várias coisas que demanda muito, muito fisicamente para você fazer. E com o Connect você consegue fazer isso de forma também agnóstica ao fabricante. Essas impressoras, quando você plugar ela na rede, ela já vai buscar a configuração dela automaticamente. E você pode travar alguns parâmetros. Então, cara, o usuário veio aqui e mudou a qualidade de impressão. Né? De 50% de tinta, ele botou 60%, 80%. Vai acabar meu consumível mais rápido. O Connect automaticamente identifica isso e volta a impressora para 50%, que é o padrão definido para aquela área ali. Tá? Então, a gente tem realmente uma ampla rede, né, de hardware e sistemas operacionais que a gente consegue gerenciar. Perfeito. Então, em resumo, independente do dispositivo, seja ele tablet, CPU, coletor de dados, celular, o agente SOT ele vai conseguir ser instalado e o cliente vai conseguir fazer aí a gestão de todos esses dispositivos. Exatamente. Respeitando as limitações de cada sistema operacional ou dispositivo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. No BYOD, né, do Bring Your Own Device, é quando o funcionário
Cara, eu comprei um Mac lá nos Estados Unidos numa viagem, quero usar ele na minha empresa. Pô, tem uma política da empresa que você pode usar, mas você vai ter que instalar um agentinho da sorte para fazer o meu controle mínimo. Você está dentro da minha rede, você está utilizando as minhas aplicações. Então, ok, pode usar o seu, mas tem uma política para você cumprir. Nos dispositivos da Apple, por exemplo, eu não consigo fazer o acesso remoto diretamente a um dispositivo desse sem que o usuário autorize. No Android, pode ser que eu consiga, tá? Então, cada sistema operacional tem uma outra funcionalidadezinha que tem uma ou mais limites, né, digamos assim, para fazer tudo que a gente consegue fazer. Então, Perfeito, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. É possível verificar em tempo real quantos coletores estão ligados e quantos estão desligados? E para os desligados, tem alguma relação das últimas conexões por número de série? Do último momento em que ele foi conectado? Excelente pergunta. Sim, é possível verificar em tempo real. Eu posso também fazer um relatório disso, né, num determinado período. Então, é importante a gente, assim, quem não conhece o passado não consegue se organizar para o futuro, né? Então, a gente tem que ter uma base histórica para saber o que a gente vai fazer, para saber as nossas tendências, para poder fazer um orçamento para o próximo ano, o que eu preciso comprar, o que eu preciso adquirir, né? Quanto eu vou gastar de consumível. Então, a gente tem, sim, uma forma de fazer um relatório para identificar quais são os que estão ligados, os que estão desligados há mais de certo período de tempo. E, falando em número de séries, isso me lembrou aqui que o Mobi Control, né, que é nosso carro-chefe que faz a gestão do dispositivo, hoje ele coleta mais de 190 informações do dispositivo, tá? Então, você perguntou o número de série, tranquilo, sistema operacional, firmware que está instalado, força do sinal da antena de Wi-Fi, força de sinal do 4G. Então, a gente tem assim, são 193 informações que eu não tenho nem como falar todas aqui nesse momento, tá? Mas a gente consegue fazer, assim, combinações disso para fazer relatórios muito específicos. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. O Tiago Santana. É possível solicitar um login no dispositivo coletor assim que o usuário iniciar o uso do dispositivo? Sim, você pode fazer isso com a Identity, que eu expliquei há pouco, ou você pode ter uma aplicação sua que exija isso. É muito comum nas operações a gente ter que utilizar o modo quiosque, né? O que é o modo quiosque? É um modo que você coloca o celular, ou o dispositivo, ou o tablet, ou o notebook, apresentando somente as aplicações que aquele funcionário precisa para executar o trabalho dele. Então, eu consigo travar que ele use, por exemplo, que ele acesse as configurações do dispositivo. Imagina o seguinte, eu fiz um teste na polícia aqui em Brasília, com o SOT, né, com alguns dispositivos móveis, e a gente rastreou no mapa aonde esses policiais estavam indo no dia a dia deles. E aí a gente percebeu que, certo horário do dia, eles paravam numa lanchonete todo dia. Cara, o cara ele tá indo fazer um lanche ali no horário de trabalho, não sei se é permitido ou não, enfim, é a política da companhia, tá? Mas ele poderia querer, por exemplo, desligar o GPS quando ele estivesse indo para lá, para não ser rastreado naquele momento. Tá? Então, eu posso impedir, quando eu faço o modo quiosque, de que ele acesse aquele GPS, o funcionário acesse o GPS. É como se fosse um quiosquezinho mesmo, sabe quando você vai no laboratório tirar sangue? Só tem ali 5 opções? É aquilo. Sim. Tem 5 opções de aplicação para utilizar, nada mais que aquilo. E aí, esse login e senha pode estar numa aplicação específica, tá? Também. Perfeito. Então, ele só vai ter acesso às funções que ele tem permissão, né? Exatamente. Legal. Temos mais uma pergunta aqui do Thiago Souza, e ele está referente à pergunta anterior. Já que ele tem integração já que pode fazer esse tipo de login, esse login pode também ter integração com o AD? Pode ter integração com o AD. Legal. Pode ter Perfeito. integração com o AD. Tá? Excelente. Pessoal, só para complementar, o Identity eu posso até cuidar da certificação do dispositivo, tá? Então eu posso garantir que ele tem uma certificação digital no dispositivo.
Isso é importante porque cada vez mais a gente está vendo ataques, né? Você vê aí os grandes varejistas, lojas Renner, enfim, todos eles foram atacados. Hoje é muito fácil você tirar o cabo de uma câmera e colocar no notebook, né, um cabo de rede. Então, são dispositivos que não têm essa segurança toda embarcada. Tá? Então, quando você fala na preocupação com segurança, é importante você ter tanto o usuário autenticado, saber que é ele mesmo que está utilizando e somente dar as permissões que ele precisa para fazer o trabalho dele, quanto para garantir que aquele dispositivo também seja um dispositivo que pode entrar na minha rede, que pode estar logado naquela SSID, né? E, enfim, são duas visões do mesmo problema, da mesma preocupação de segurança. Excelente. Bom, hoje em dia, principalmente, a tendência é que a quantidade de dispositivos aumente nas empresas. E o cuidado com a segurança é um fator crítico. Então, é muito importante que os gestores eles fiquem atentos a essa questão. A gente sabe que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, porque o pessoal vai criando novas ferramentas para poder aproveitar as brechas e todo gestor precisa aí ficar atento a todas essas questões para evitar que os dados da empresa sejam comprometidos e sem perder a capacidade de produzir, de manter a sua equipe ali sempre focada no trabalho, com gerenciamento e identificando aí, a partir do uso desses dispositivos, oportunidades que você pode enxergar e que são características de cada empresa, ou seja, o comportamento de uso do dispositivo em uma empresa é diferente de outra. E a partir desse comportamento de uso, o Excite ele consegue te dar insights aí para você melhorar a produtividade sem abrir mão da segurança. Exatamente. Né? A sua analogia do pit stop aí eu gostei bastante, achei bem interessante, porque realmente quando você para ali tem que ser muito rápido. Exatamente. Parou, a gente tem que resolver rápido, né? E a gente tem estudos aqui internos da SOT que um chamado ele leva em torno de 8 horas, em média, né? Por alguns estudos que a gente faz com clientes nossos, em média 8 horas para ter o primeiro nível de atendimento ali de solução, tá? Não quer dizer que vai resolver ali. Você imagina, cara, às vezes você precisa... você tem um problema numa aplicação que foi desenvolvida dentro de casa e aí tem um time de desenvolvedores. O cara que liga para resolver o seu chamado quando você abriu ele é um atendimento de primeiro nível. Ele quer trocar informação com você para tentar entender o seu problema, porque se ele precisar passar para o time de desenvolvimento, ele vai ter que passar algumas informações básicas, e aí tem aquele scriptzinho, já fez isso, já ligou, já desligou, já reiniciou. Só que quando esse chamado chega no time de desenvolvimento, eles vão voltar com mais 300 perguntas, né? Qual a versão do sistema operacional, que aplicação que você está utilizando, já baixou o arquivo de log, cara, e você, motorista parado lá na frente com o cliente pé da vida, porque ele não está conseguindo fazer a entrega, cara, não tem tempo para isso, eu nem sei o que você está falando, bicho. É isso aí, tem que ser rápido mesmo, legal. Tem que ser rápido, né? Parou, você tem que dar atenção total e resolver aquilo o mais rápido possível. Essa é a ideia do Excite. Excelente. Enquanto estávamos falando, surgiu mais uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela. O Givanildo Lima, é possível controlar a hora em que o usuário logou em um app específico instalado no coletor e quanto tempo ficou logado, quantas vezes logou por dia e assim por diante? Sim, dá para fazer isso. A gente vai ter que usar duas tecnologias, né? Primeiro o Identity e depois o Mob Control mesmo, para saber o tempo que aquilo ali ficou logado. Mas dá para fazer sim, quantas vezes logou por dia. Isso é uma customização, né? É uma implementação que a gente faz utilizando essas 193 informações, o Mob Control, toda a solução do SOT One, da plataforma. Excelente.